Galera, vamos resolver questões aí, ver como é que as bancas cobram, né? Como é que cai as regras de COD, as 12/13 regras de COD, nos concursos, nas questões de concurso. Beleza? Olha lá então. CESP 2019, Cefaz Rio Grande do Sul. Bate! Uma das regras de COD para o modelo relacional consiste. Então, uma das regras de COD para o modelo relacional consiste na dependência de dados físicos. Olha só, na dependência de dados físicos, mudança na memória e no método de acesso. Não. Uma das regras diz justamente o contrário. É a independência dos dados físicos. É a independência física de dados. Perfeito? B. Independência de distribuição. Perfeito. Letra B. Perfeito. O que é a independência de distribuição? O banco de dados ele pode estar armazenado em diversos locais. Ele pode estar dividido, separado em vários locais. Mas para o usuário isso não é relevante. Para o usuário isso não é importante. Para o usuário ele deve acessar e manipular o banco de dados como se em um único local estivesse. Então, o modelo relacional tem que tratar essa sistemática. Então, isso é a nossa independência de distribuição. C. Na presença de uma linguagem de programação no SGBD que promova a interface com o banco de dados com a segurança e a atualização de dados. Vixe, professor, será que não é essa não, professor? Não tem o SQL? Pessoal, mas aqui ó, não é linguagem de programação, não. Aqui é linguagem declarativa. Linguagem declarativa para promover essa interface com o banco de dados. Perfeito. Mas não é a linguagem de programação. A linguagem de programação é Java, Python, C#, outras coisas, tá? Outras coisas. Talvez se só tivesse esse item, aí você até poderia aceitar. Mas nós temos um item mais certo, né? Um item certo já. Então aqui é a linguagem declarativa. D. Na subversão das regras de integridade ou restrições, quando utilizada uma linguagem de baixo nível, na subversão das regras de integridade ou restrições, quando utilizada uma linguagem de baixo nível, não, pessoal. É justamente na impossibilidade de fazer isso. É na não transposição dessas regras. Ou seja, não adianta de nada, na linguagem natural, linguagem normal, eu não poder ferir, não poder burlar as restrições, se alguém com uma linguagem especial consegue fazer. Então, não é possível isso no modelo relacional. É a regra da não transposição das restrições de integridade. Não transposição das regras de integridade. É no não tratamento das atualizações de visão? Não, no tratamento das atualizações de visão. Então, o item é, né? Então, questãozinha bem legal, que traz várias regras de COD, só que 4 delas ele traz de maneira invertida, né, digamos assim. Ele traz como se fosse as regras, mas na verdade a inversão delas é que é a regra. CESP 2008, INPE. Todo o sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, relacional, deve possuir uma linguagem de definição de dados para definir um esquema de banco de dados relacional. E aí, será que está certa ou será que está errada? Todo o sistema de gerenciamento de banco de dados relacional deve possuir uma linguagem de definição de dados para definir um esquema de um banco de dados relacional. Certíssima, pessoal. O SGBD relacional, ele possui a linguagem declarativa de dados. Declarativa, bem definida. Linguagem declarativa. Aqui a gente está falando do nosso SQL. Então, corretíssima essa questão. CESP 2018, Polícia Federal. Polícia Federal. Ao analisar o computador, Marcos encontrou inúmeros e-mails, vídeos, textos, advindo em sua maioria de comentários em redes sociais. Descobriu também que havia relação entre vários textos e vídeos. Aí vem a assertiva. Nessa situação, tendo como referência somente essas informações, Marcos poderá inferir que se trata de um grande banco de dados relacional. Pessoal, aí já vamos eliminar, né? Já vamos eliminar por quê? Porque pelo princípio da informação,
O banco de dados relacional é assim considerado se as informações forem representadas em formato de tabela. Formato de tabela. Aqui não é. Aqui é e-mail, vídeo, texto. Então, incorreta. Bacana? Olha só. FCC 2019, TRF, quarta região. Vou até colocar maior na tela. Dentre as regras de CODE que caracterizam bancos de dados relacionais, a regra da independência de integridade estipula que as várias formas de integridade relacional de banco de dados, então, ó, regra da independência de integridade, precisam ser definidas na linguagem relacional e armazenadas dentro do catálogo do sistema ou dicionário de dados e ser totalmente independente da lógica do aplicativo? Será que é esse item, hein? Será que é esse item? Tá na dúvida? Deixa aqui, mas tá parecendo bonito, né? Tá parecendo bonito. Vamos ver. Podem ser representadas em tabelas relacionais específicas que se relacionam com as tabelas de cada aplicativo? Quando o aplicativo mudar, a regra de independência muda automaticamente? Aí não faz sentido nenhum, né? Mudar o aplicativo, mudar a regra de restrição? C. Precisam ser definidas na linguagem de cada aplicativo? Cada aplicativo vai definir a restrição? Não. D. Podem ser definidas em linguagem natural ou shell script? Aí vai viajar, né? Aí vai viajar. Devem ser escritas em linguagem hierárquica e de rede? Se eu estou falando de banco de dados relacional, é em linguagem relacional, pessoal. Não é em linguagem hierárquica de rede, não. Banco de dados hierárquico é outra coisa. Banco de dados de rede é outra coisa. Então, nós ficamos realmente com a nossa letra A. Ó. Precisa ser definida em linguagem relacional. E tem que estar onde essas restrições? É no próprio banco de dados. É no próprio catálogo do sistema ou do dicionário de dados. E tem que ser o quê? Independente dos aplicativos. Ou seja, essas regras, né? Elas não vão estar definidas lá no aplicativo. Pode até ter regra no aplicativo também. Mas nós temos que ter as regras de integridade definidas no próprio banco de dados. No próprio banco de dados. E armazenadas como metadados lá no catálogo. Lá no catálogo ou dicionário de dados. Beleza? Isso é a independência de integridade. As restrições de integridade armazenadas no catálogo, no banco de dados, independente dos programas aplicativos. Independente dos programas de aplicação. Vamos lá, ó. FGV 2018. Em um banco de dados relacional, o nome da tabela, uma chave primária e um nome de coluna garantem acesso a... Olha só, o nome da tabela, a chave primária e o nome da coluna garantem o acesso a... Ao que, pessoal? O que é que eu quero acessar quando eu faço uma busca aqui, quando eu faço uma combinação de um valor de nome da tabela, de chave primária e de nome da coluna? Os dados. As informações que estão no banco de dados. Os dados que estão ali. Então, letra A é o nosso gabarito. Eu quero acessar o SGBD? Não, o SGBD é o software gerenciador. Eu não quero acessar o SGBD. Para acessar o SGBD, eu vou usar as credenciais, vou usar o usuário e senha e vou acessar. Vou acessar a própria linguagem de consulta, uma partição, uma visão. Eu quero acessar os dados. Eu vou dizer, olha, eu quero buscar na tabela clientes. Quero buscar na tabela clientes. A chave primária CPF tal. E eu quero que me retorne o nome do cidadão. Beleza, a coluna que eu quero. Ou as colunas. Isso aqui é simplificando, tá? Mas pode ser uma consulta bem mais complexa do que isso. Mas isso vai me retornar o dado, vai me retornar o cidadão de CPF 123 que eu quero ali. Beleza? Então, gabarito letra A. FGV 2017 e IBGE. Olha lá. Na década de 80, Edgar Frank Code definiu um conjunto de regras para definir o que são bancos de dados relacionais. A opção que não faz parte dessas regras. Olha só o que ele quer. Aqui não é uma regra de CODE. Letra A. Qualquer visualização que teoricamente possa ser atualizada deve ser realizada através do próprio sistema? Isso é a regra da atualização das visões atualizáveis. Então, se o
existe uma view, né, uma visão atualizável, ela vai ser feita pelo próprio sistema. O sistema tem que se carregar disso. Não é o usuário que tem que se preocupar em ficar atualizando visões. Senão fica inviável, incontrolável. Então essa aqui está certa, por isso está errada, né? Porque ele quer a que não faz parte. Cuidado na leitura disso aqui. Os aplicativos e recursos da DOC não devem ser afetados logicamente quando os métodos de acesso ou as estruturas de armazenamento físico forem alterados. Beleza, isso aqui é a regra da integridade, né? Independência física, né? Independência física de dados. Se eu mexo no armazenamento físico, não é para mexer nos programas de aplicação. Não é para mexer nos níveis de cima. Ou não é para impactar nesses níveis superiores. C. Restrições de integridade necessitam ser especificadas dentro dos programas de aplicação, de modo que mudanças nessas restrições sejam observadas por essas aplicações. Restrições de integridade necessitam ser especificadas dentro dos programas de aplicação, de modo que mudanças nessas restrições sejam observadas por essas aplicações. Perfeito, ó. Perfeito, né? Perfeito? Ou não? Ou não? Não, né? Por quê? Porque as restrições de integridade são especificadas onde? No próprio banco de dados. Ah, no próprio banco de dados, né, pessoal? Se é no próprio banco de dados, então isso aqui tá o quê? Isso aqui tá errada. Só que ele quer o quê, professor? Ele quer justamente aqui não é. Ele quer justamente aqui não é. Então, se é aqui não é isso. Atenção, olha só. Olha só pra gente não cair na pegadinha. Só pra gente não cair na pegadinha. Ele quer que não é. Aí quando você lê restrição de integridade necessita ser especificada dentro dos programas de aplicação, de modo que mudanças nessas restrições sejam observadas por essas aplicações, se você lê rápido, você passa batido. Mas não. As restrições de integridade ficam onde? No próprio banco de dados. No catálogo do banco de dados. São definidas lá. São definidas em linguagem de banco de dados. E não nas aplicações. Por isso que essa daí não é uma das regras. Não é uma das regras. Letra D. Todas as informações do banco devem ser representadas logicamente como valores de coluna em linhas dentro de tabelas? Perfeito. Perfeito, né? Isso aqui é o princípio da informação ou regra de informação. Se está certo, está errado, né? Letra E. Os usuários finais de aplicativos não devem conhecer nem serem afetados pela localização dos dados. Perfeito. Isso aqui é o quê? Isso é a independência de distribuição. Então, a única que não é essa questão da restrição de integridade. Beleza, galerinha? Perceberam aí como é que são cobradas as questões da regra de CODE? Né? Várias questões. Você tendo um entendimento geral do funcionamento do modelo relacional, você já consegue resolver.